Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma. Eu sou Antônio Marcelo Galbetti. E esse Cada dia é uma língua, mano. Já te interrompi, é mole, né? Não, aqui é bagunçado, cara, não é sem freio, é zona. Eu achava que devia tocar o sem freio por zona, entendeu? Porque é tudo zoneado isso aqui, pô. Deixa eu fazer uma abertura aqui, mano. O Marcelo já me interrompeu a abertura, mas vamos lá. Esse é o podcast sem freio, como vocês perceberam já, descendo uma ladeira. Desgovernado, sem edição nem frescura, e um podcast que tudo pode acontecer. O tema do programa de hoje, o Marcelo nos trouxe esse tema, vai ser um mexidão aqui. A gente vai falar sobre Beatles, misticismo, Adorno, mundo pop, nazismo e alinhavando com o grande filósofo Olavo de Carvalho. O grande, entre aspas, tá? Entre aspas, por favor. Rasputin, Dom Rasputin desbocado. O Rasputin Tupiniquim. Não é Tupiniquim, ele vive lá no Zewa. É verdade, é verdade. Nem isso ele não fica aqui. Porque ele não é louco, né? Já pensou se cruzar na rua com o Olavo de Carvalho, cara? Deus me livre do céu. Você faz o sinal da cruz e fica aquele cheiro de enxofre, né? Porque os servos de Satanás, que eu acho que essas igrejas neopentecostais fundamentalistas percebam, ouvintes, entendeu? Que estou falando de igrejas neopentecostais fundamentalistas. Existe igreja que é o neopentecostal que querem fazer aplicar sua religião, e existem essas fundamentalistas e mafiosas. Algumas que só querem fazer o dinheirinho, né? Tem algumas que só da querem Universal. Tem umas que querem dinheiro, não, é mais que dinheiro. Então, poder. Exatamente. Poder. É poder. Você não viu? Poder, eu quero poder. Não tinha Olha, eu quero deixar aqui meu testemunho do quanto eu fiquei com vergonha de ver, bem ou mal, eu não votei no cara, ok, mas o cara é o presidente do maior país da América Latina e do Hemisfério Sul, entendeu? Que estava ajoelhado diante de um escroque. Pois é. É o diabo tentando tirar o diabo do diabo, né? Basicamente. Sei lá, não, ele não pediu para sair, não, fica no corpo que não te pertence, será, alguma coisa assim. O diabo falando, não quero entrar aí, não. Não, tem aquele negócio, sai desse corpo que não te pertence. Não sai desse corpo que te pertence, sabe? O diabo falou pro Marcelo, não me pertence não, tira isso daí. Volta a citar aquele caso que eu vi. Aí que você tá fora do frame. Opa, Marcelo, vocês não estão nem vendo, Marcelo. Bom, os equipamentos moderno que nós temos tudo aqui. Seguinte, deixa eu fazer a introdução, que você viu que o Marcelo hoje tá on fire, né, meus queridos? Mas você não fez a introdução já, pô? Não fiz a introdução ainda. Deixa eu falar para quem caiu de paraquedas aqui no programa. Eu vou ficar quietinho. Tá disponível em vídeo. Não, eu juro, eu fiquei quietinho. Olha lá, tá vendo? Vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma, e também estamos em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar e se inscrever, assinar no canal, se você estiver ouvindo em áudio. O Spotify, por exemplo, você clica no coraçãozinho e você sempre vai receber as novidades do podcast, todos os episódios novos que são lançados todas as terças-feiras. E se você preferir também, você pode assinar o feed e etc e tal. Você pode participar do programa comentando no próprio vídeo do YouTube, que a gente vai ler, vai fazer programas especiais com comentários, ou você pode escrever, se você estiver só ouvindo, você pode escrever para o nosso e-mail, semfreiopodcast@gmail.com. Ou se você estiver só ouvindo, entra lá no YouTube só para deixar seu comentário público também, fica na sua decisão aí. E é isso aí. Vamos agora, deixa eu soltar o freio do Marcelo aí, que hoje o Marcelo tá on fire. E vamos lá agora. Pô, daqui a pouco eu tô relinchando, porque eu sou um cara a soltar o freio. Gato, você viu uma coisa? Você viu uma coisa interessante? Que você tá de preto, eu tô de branco? Olha aí. Aí a gente tá combinando. Assim, se a gente fosse evangelho, é dois polos. Se a gente fosse... Lembrando que polo em italiano é frango, né? Mas, enfim... Polho. Eu fiz um desenho, você não sabe. Eu fiz um desenho que era assim. Era um anjo e um diabo dando a mão. Mas era assim, todo estilizado, formato gráfico mesmo, né? Os bonequinhos bem estilizados, né? Você não tem noção... E aí eu fiz uma camiseta disso. Você não tem noção do ódio que
que eu recebi por causa dessa camiseta. No nosso fundamentalismo do nosso mundo, por causa de um simples desenho, assim, um desenho que tem uma interpretação muito até forte. Pô, os fundamentalistas dessas igrejas aí, eles não tinham época que eles ficavam invadindo igreja católica, não estou falando nem de centro de candomblé, nem nada, que eles ainda costumam invadir de vez em quando. Né? Eles não pegavam e não destruir imagens. Então você faz um treco desse, é complicado, cara. É um bando de louco, como todos os fundamentalistas são loucos. Né? Chutou Santa, né? Lembra que chutou Santa lá? O rapaz lá chutou Santa. O pastor da nossa querida igreja Universal. Unibossal. Inclusive tem o seguinte, entendeu? Berlim, a prefeitura de Berlim está querendo impedir que a Igreja Universal abra uma filial lá. Olha! Teve, acho que o subprefeito, o prefeito, sei lá, quem foi de Berlim, falou, pô, essa porcaria aqui, meu, não é transparente, as finanças dele. Os caras, alemão que é tudo trouxa, né? É óbvio que alemão não é trouxa, né? Falou, pô, esses caras estão querendo passar o maior 171 na gente, mano, certo? Vamos sair fora dessa merda aí, certo? E o pior é que você tá falando isso, eu fui pesquisar, porque eu fiquei agora curioso. Será que tem alguma Unibossal aqui no Canadá? Claro que tem. Vou te falar, meu querido, que existe. Tem no mundo inteiro. Existe a Unibossal aqui. Inteiro. Os caras querem... Não, você acha que o Edirzinho tá contente só com... Tô falando, a fome maior... Grana ele já tem pra caramba, cara. Pra caramba. Ele não quer mais dinheiro, né? Não precisa mais de dinheiro. Não, ele quer poder, cara. Esse cara, assim, é tão mégalo que o negócio dele é poder, cara. O cara já foi tomado. Para mim, Satã baixou lá e... Pronto. Não, Satã também não quer, não. Satã não quer entrar nele, não. Eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando, não, cara. Eu acho que se existe Satanás, os caras são servos, sabe? Se existir, ele tá lá dentro. Não, se existir... Eu tenho dúvida se ele tem medo de... Não vamos pegar, não. O cara é funcionário do chefe, né? É alto funcionário do chefe dele. Funcionário do demônio. E o chefe dele não é... E o chefe dele, com certeza, não é Jesus. Ele fala em nome de Jesus. Quanta gente morreu em nome de Jesus. Mas vamos voltar aí para um negócio mais leve, tipo nazismo. Peraí. Você vai falar do nazismo ou você quer explicar o que aconteceu e o que nos trouxe a pauta primeiro? Não, eu acho melhor a gente falar do nazismo, porque, olha, veja bem, o nazismo ele não está morto, assim como os dinossauros não foram extintos, o nazismo não foi extinto. Pois é. O nazismo está aí no submundo, e a internet, com essa coisa maravilhosa que ela tem de difundir tanto coisas boas como coisas ruins, então ela é o que a humanidade é, e a humanidade mais compactua com porcaria. Né? A humanidade é uma desgraça, né? Já dizia Nelson Rodrigues, etc. Bom, mas essa história, na verdade, vamos falar do nazismo, porque ela nasce no nazismo. Né? O nazismo foi aquele movimentozinho fofo que aconteceu na Alemanha na década de 30. E acabou que no final dessa década de 30, trocando em miúdos, né? Não esmiuçando como é que o senhor Adolf Hitler chegou ao poder, né? O fato é que os nazistas acabaram tomando poder na Alemanha por condições de certa forma similares. Essas porcarias, ditaduras, regimes autoritários, etc., sempre sobem no bojo de uma crise econômica, de uma situação de crise. Então os caras aproveitam, né, o ser humano dá para você pegar e passar um recibo de idiota. O Paulo Francis costumava dizer uma frase muito interessante, ele falou, olha, nunca ninguém perdeu dinheiro subestimando a inteligência do povo americano. Eu diria que qualquer povo, sabe? Né? Porque coletivamente a gente acaba fazendo burrada mesmo, é impressionante. Haja vista a eleição dessa trolha que está aí, outras eleições. Hoje em dia as ditaduras sobem através de processo democrático, depois a primeira coisa que os ditatoriais, e não se enganem, JB e sua filharada está doidinho para tomar o poder. Se derem imagem para ele, eles tomam o poder de forma autoritária. Tenho certeza
disso. Né? Recomendo aí que o pessoal ouça um podcast aí da CBN, com o Walter Maerovitch, falando sobre a recente declaração do Carlinhos Bolsonaro, que ele dizia que o sistema democrático não presta, etc, etc. Vejam a frase do Bolsonaro, não vou ficar tentando lembrar exatamente qual foi a frase, mas o fato que ele falava que o processo democrático não viabiliza a tempo as mudanças que todos anseiam, essa mudança que ele quer, etc, etc. O fato é que ele estava falando contra a democracia. Depois ele se retratou dizendo que não, a imprensa distorceu o que eu falei. Não é bem assim, dizer, nunca é bem assim. Nunca é bem assim. Eu falei, aí a imprensa golpista... Alguém lembra dessa frase? Quem chamava de imprensa golpista? Quem? Né? A esquerda, né? Sim, exatamente. Não foi a imprensa golpista que tirou a grande responsável. Companheiro. Pois é, a imprensa golpista foi que pegou e fez tudo. Né? Daí a direita, a esquerda sempre é pouco da imprensa golpista, que eu acho muito mais... Ela não é santa, cara, não existe jornalismo santo. Né? Você tem que fazer seu filtro, você tem que se informar de alguma maneira, usar um pouquinho de inteligência. Ouvinte, use a inteligência, você pode. Né? Acredite que você tem, né? Como diria o Groucho Marx, vocês são tão burros que vocês estão ouvindo a gente. Olha só. Olha aí, pessoal, olha aí. Eu não falo, o Marcelo falou aí. Não resisti, cara, não resisti. Eu não posso perder essa. Olha, até o último programa que a gente fez, teve uns bolsos afetivos aí que eu vou te falar, viu? Eu digo para você que é o seguinte, pô, o Groucho Marx falou, eu nunca entraria num clube que me aceitasse como sócio. Que é uma frase maravilhosa, né? Sensacional, Jânio. Né? Aquele que não consegue rir de si mesmo, entendeu? É um idiota. As pessoas são muito sérias, né, hoje em dia. Você não é muito sério. Veja bem, seriedade é uma coisa, mau humor é outra coisa completamente diferente. Exatamente. Não é a seriedade, é mau humor. A característica do fanático, antes de mais nada, o fanático ele é mal-humorado. Ele é assim, ó. Boa. Bravo, ele faz aquele beicinho mal-humorado. Beicinho da criancinha que não ganhou. Eu sou bravo. Eu estou envolvido com coisas importantes, eu sou bravo. Não, sabe? No olhar, né? Aquele olhar tem que ter. Né? Aquele olhar de que ele é inteligente e que qualquer pessoa normal vê. Pô, esse cara é um idiota. Enfim, faz parte, né? Mas idiota e acredita. Mas voltemos ao... Ó, eu tô com medo de você fugir do assunto, que você tá falando uma coisa muito interessante. Não tô fugindo. Calma. Calma. Do Hitler. Não, que eu quero cutucar uma coisa muito interessante que você falou. Que a ditadura começa com a democracia. O próprio nazismo foi assim, né? O Hitler Sim. Mas depois que a gente passou. No caso do Hitler, ele é um belo exemplo, e no caso do Mussolini também. Né? Todos eles foram eleitos e depois tomaram o poder. Né? É uma forma até clássica, mas houve uma época que tem entrou numa modinha dos militares tomarem o poder na raça e na força, entendeu? Chegando lá e pumba, golpe militar e acabou. E aceitam, então a gente aceita, né, inclusive. Daí passamos, né? Por exemplo, me lembro que quando a Redentora veio, foi como chamaram a Revolução de Março de 64 aqui, a Redentora, quando ela eclodiu, né? E começou com um sistema democrático, depois sofreu um golpe dentro do golpe. Isso que é bacana. Boa. Eles derrubaram o João Goulart, né? Mas com uma ideia de logo depois ter eleições democráticas, mas logo já houve um golpe dentro do golpe e é o lado mais extremado. Né? Não dá para se dizer que é extrema-direita. Não? Porque o extrema-direita é o que nós estamos vivendo agora. Os militares nunca são tradicionalmente direitistas, mas não extrema-direita. Olha que interessante. Né? A gente teve um desvio à direita com o Emílio Garrastazu Médici. Né? Tanto é que os americanos... O Médici era, mas não os militares. Começa assim, Castelo Branco, que era um militar de direita, mas per ormano mútuo, teve uma morte esquisita, que até hoje, isso dá até para se conversar sobre isso, sobre um programa. Várias, né? Aí, teve várias, né? Teve o senhor Arthur da Costa e Silva, que sucedeu ao Castelo Branco. Aí esse aplicou um golpe que foi materializado no AI-5, em 68, 4 anos depois da Redentora.
né? Em que aí a barra pesou pra cacete, os caras bateram e mataram muita gente. Sim. E a coisa piorou ainda mais, entendeu? Com o Emílio Garrastazu Médici em 70, que esse cara foi. Após Esse era o demônio Garrastazu, encarnado, né? Ele era o demônio. após o Garrastazu Médici, a esquerda vai me chamar, e a esquerda vai chiar, mas teve um grupo de militares que tinha uma cabeça um pouco maior, que são os irmãos Geisel e o Golbery do Couto Silva, que sacaram, que aquilo lá não estava tendo sustentabilidade, não era viável e tal, começaram a ensaiar uma volta ao sistema pluripartidário. Porque... E o Figueiredo também, né? O Figueiredo já estava na... o Figueiredo era um herdeiro, assim, né? Eles, obviamente que não são, né? Esses caras não são de centro, mas são bem menos à direita do que era o Emílio Garrastazu Médici, ou o Silvio Frota, que tentou dar um golpe, inclusive. Só que ele pegou duas paredes, que é o Ernesto e o Orlando Geisel, e um gênio militar, que era o Golbery do Couto Silva. O Golbery armou toda a coisa, botou lá o Figueiredo, que pegou e terminou o trabalho de redemocratização do país. Mas esses caras foram caras importantes historicamente. Esses três militares aí, principalmente, mais ainda que o pela abertura, Ernesto, né? Você está dizendo? Importante por ter facilitado a abertura. Não, e por terem engendrado a coisa, porque existia dentro do Exército caras como o Silvio Frota que queria continuar que a coisa... O Silvio Frota, inclusive, era um cara barra pesada. Para desafiar o governo central, o Silvio Frota manda matar o Vladimir Herzog e o Manuel Feio Filho, que era um cara... Era um operário ligado a um grupo maoísta, acho que mais PCdoB, alguma coisa assim. Deve estar me falhando a memória, mas enfim, entendeu? O Manuel Feio Filho era o líder sindical de esquerda e o Vladimir Herzog, pior que o Vladimir, conhecido pelo pessoal do jornalismo como Vlado, era um cara da paz, cara, era um intelectual, trabalhava na cultura, chamaram o cara e mandaram matar na maldade, simplesmente para desafiar, sabe? Não tinha nenhum objetivo estratégico, exceto a questão de desafiar o governo central. E aí os Geisel pegaram, mostraram os músculos que eles tinham, né? E acabaram de maneira brilhante, né? Principalmente o Golbery. Eu acho que o estrategista, isso nunca ficou muito claro, né, para os leigos, para os apaisanos que nem nós, mas me parece que o grande articulador dessa história, o mentor intelectual de como fazer a coisa, a melhor maneira de fazer a coisa, era o Golbery. Né? É bom que se saiba, as pessoas têm muita, principalmente a esquerda, tem muita birra de militar, entendeu? Você tem de tudo, no mundo militar você tem de tudo. Caras lúcidos, caras não lúcidos. Eu tenho um pé atrás, eu vou ser sincero. Não tem que ter, cara, é uma categoria, inclusive é uma entidade que todo país tem que ter. Todo país tem que ter, exceto países como Costa Rica, que daí tudo bem, ele se submete a um chuveiro protetor americano para pegar e botar ordem e tem polícia. Mas a Costa Rica é um país pequeno, etc. Um país como o Brasil, não dá para não ter um exército e não dá para ter uma força militar. Tá? Sim. Não se pode ter preconceito com uma atividade que é essencial para a existência de um país. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que, assim, se não tivessem esses militares, esses últimos presidentes militares, feito a abertura, facilitado a abertura, estava tendo uma pressão popular muito grande, direta já, etc. Você acha que... Elas só aconteceram porque esses caras possibilitaram, hein? Veja bem. Matava todo mundo. Veja bem, a distensão começa em 75. Direta já é legal. Direta já é de 84. Eu me lembro em 84, tá? Vestindo amarelo e participando. O movimento mesmo, popular nas ruas, o movimento direta já, em função da distensão. Isso foi permitido, isso foi engendrado pelos militares, por esses militares, né? E, obviamente, teve militares que apoiaram e militares que eram contra. E eles pegaram... Tanto é que tem uma frase do Geisel... Tem uma frase do Geisel muito legal, assim, muito interessante, historicamente falando, em que ele fala para a esquerda: vocês segurem os radicais de vocês, que eu seguro os meus. Boa, olha, bacana. Então, a minha pergunta por que eles estavam com o poder na mão?
né? Eu acho que hoje jamais aconteceria uma coisa parecida. Eles estavam com o poder na mão e meio que abriram mão desse poder, né? Mas o Teve exército alguma estava coisa por trás, não implodindo, teve? cara. O Hã? exército estava implodindo em corrupção. O exército estava implodindo. Eles viram que o exército, como agremiação, ia implodir. Isso aqui aí ia virar uma Venezuela. Sabe? Hiperinflação, né? Também. É. Pois é, eles não estavam segurando o rojão, bicho. Cada empresa tinha um bosta de um coronel, entendeu? Roubou-se muito dinheiro. Sim. Sabe, a caserna, ela não pode ser tão corrupta. Você não da Venezuela, cara. Da Venezuela. Eu acho que... Eu não descarto a hipótese do nosso amigo JB tentar venezuelizar o país, De sabe? Aliás, propósito? de propósito. Opa, como Pra quê? Pra planejado. poder. Pra quê? Poder, cara. Poder. Quer De virar o propósito, Maduro. meu, destruir o país de propósito. Ah, não. Destruir o E o país, você vai objetivo dele destruir... qual é? O objetivo dele é Poder. dinheiro só. Será que é Poder, mas daí... poder? Eu não sei se é poder. É poder. O cara é maluco. Claro que é poder. Você Dinheiro. Você acha acha? que esses caras estão precisando de dinheiro, meu? Você acha que o dono da van tá... Por que ele se mete nessas merdas aí? Por dinheiro? Eu não sei, eu acho que às vezes ele meio que se arrepende. Ele tava lá roubando o dinheirinho dele com deputado, ninguém encheu o saco O dele. dono da Tava van? lá, tinha lá o O dono da nepotismozinho. van? Hã? O dono da van? Não, não, JB. JB. JB? Ele já tava numa boa, bicho. Você viu a casa que ele morava, o negócio? O dinheiro não Então, faltava. Tinha um monte de falcatrua lá, porque que ele queria é poder, cara. é, É poder. E outra coisa, o Pinochet, entendeu? E obviamente que faz parte do poder você roubar o que você puder. Todo ditador rouba pra cacete. sim, Rouba faz muito. parte. Pinochet Faz não parte fugiu à do regra. pacote. Pinochet não fugiu à regra. Todos eles amealham um dinheiro que eles merecem, entre aspas, né? Que eles Merecem. resolvem que eles merecem. Eles são os Então, escolhidos pô, de Deus. Perdão. pois é. Não, é coisa barra pesada. E o cara se junta com coisa mais barra pesada, entendeu? Com um ex-fiscal do imposto de renda, que é o Edir Macedo, que hoje está ébrio de poder. Pois é. Né? E vai E ter, as né? Vai ter, pessoas... vai ter. Vai Não, ter. eu vejo gado. Assim, não adianta argumento, não adianta nada. Pô, uma das coisas mais evidentes para mim, quando o cara anuncia o filho para a embaixada americana, desconsiderando tudo, desconsiderando Itamaraty, desconsiderando todas essas coisas, aí você vê os caras falando, tudo bem, presidente? Pô, Não, ele já percebeu que ele pode fazer o que ele quiser. Eu acho que ele né, já mas, percebeu isso. não, para esse gado, sim. Pro gado, exatamente. É bom que a maioria, que se diga que a maioria da população não é o gado. Eu espero que você É, esteja certo. Eu tô na dúvida, tô ficando na não, tem dúvida. pesquisa, Eu não meu. sei, eu não sei. Tem pesquisa, Eu tô entendeu? vendo cada reação de ódio. Claro, uai, você acha o gado é superativo. Assim como a esquerda, uai, vai no grupo de apoio ao jornalista lá, O o Greenhalgh, americano. né? Greenhalgh. Greenhalgh. Greenhalgh, né? Do É difícil falar Greenhalgh, o nome dele. que é um grupo de esquerda, né, no Facebook. E você vê assim que daí você vê o espelho da mesma forma. Tem caras tem caras que vão ter. Só que você está falando de um grupo. Isso é um fenômeno, daí é uma avaliação minha. Na esquerda no Brasil, você não tem a extrema esquerda tão dominante quanto você tem, no caso desse gado aí, a extrema direita dominante. Pois é. E nesse grupo tem um monte de gente, tem monarquistas, que eu já conheço de longa data, tem amigos meus que são monarquistas. Ei. E pior que a gente boa, você fica doida, você fala, como é que o cara é monarquista? Aí o cara tem um conservadorismo, e aí acontece meio uma lavagem cerebral e o comportamento se altera. Conheço o cara que tem admiração por nazismo. Ixi, sério? Conheço, pô, tá Assume, cheio. assume na boa. Assume, na boa, sempre É isso que a gostaram. gente perdeu a vergonha. Perdeu. Não, sempre tiveram, só que não tinha essa conotação. Então O ele não Brasil podia não falar, ele tinha. sempre teve, mas ele não podia A falar. grande contribuição que essa porcaria trouxe para o país é que a gente era uma aldeia onde as pessoas viviam, a tolerância era uma coisa que imperava. Você tinha um amigo seu que gostava de cultuar
a máquina de guerra nazista, etc, etc. Achava que o nazismo era a solução, não sei o quê, mas ficava nisso. Quando não podia falar, mesmo porque ele não podia ficar falando. Não, podia, cara. Não, não Podia. sei, ele não se Podia. Não, você bradava aos não. quatro cantos. Não, podia. Como Não. eu sempre gostei, eu sou um dos inscritos naquele canal do YouTube que Qual? fala do cara que. Tem um cara que fala, chama-se No Mundo Militar. É Ah, legal não, isso aí. que ele tem um sotaque. Eu sempre gostei de tecnologia de armamento. Sempre fui fascinado, porque da tecnologia de armamento que você pega, você tem tecnologia do telefone que nós estamos falando. No caso, eu estou com o celular e a gente está pegando e se comunicando. Você no Canadá, eu aqui em São Paulo. Sim. Né? E eu nunca tive preconceito por conta disso com a questão dos militares, entendeu? Mas nunca apoiei politicamente, entendeu? De movimentos autoritários. O fato de você pegar e não ter preconceito contra militares não significa que você vai apoiar autoritarismo, né? Você pode não ter preconceito, mas assim, de qualquer forma, você não aceita que eles tomem o poder de qualquer forma. De jeito nenhum. Militar, se ele é um santo, não, ele pode ser um santo. Militar pode até ser eleito, mas militar, assim, os militares não podem tomar o poder. O lugar da caserna é servir à sociedade civil. E a sociedade civil organizada é constituída de uma constituição, constituída é bom, né? Faz parte de uma sociedade, de um Estado organizado, entendeu? Um executivo, um legislativo e um judiciário. Esses três poderes têm o objetivo de equilibrar um ao outro. Sim. Então, para evitar... E hoje eu estou vendo, eu criticava muito a nossa Constituição de 88, por ela ser excessivamente cheia de coisas. Hoje eu até agradeço, né? É difícil você chegar. Os juristas, bem ou mal, é óbvio que a Constituição não é uma coisa perfeita, mas ela tem uma série de coisas que estão garantindo, por enquanto, a democracia. Graças a Deus. Por enquanto, ela vai esticando. Tá até rasgado, tá quase... Cara, com certeza, se a gente deixar de ser vigilante com a questão democrática, a gente dança. Podem ter certeza, senhores e senhores. Podem ter certeza. As pessoas estão querendo isso. Não é as pessoas estão querendo, eu não estou querendo, nem você está querendo, cara. Mas tem imbecil que quer, tem imbecil que não, já... Claro que tem imbecil que quer. Que deu golpe militar. Postei um negócio. Olha, inclusive eu acho o seguinte, eu vou ter uma frase do Leandro Canal, entendeu? Que é execrado pela esquerda e pela direita, que eu acho ótimo. Isso que é a pessoa legal. A favor dele. Esses são meus ídolos. O Leandro fala, entendeu? Se você é a favor da ditadura, então comporte-se como se estivesse numa, não emita opinião. Porque numa ditadura você não pode emitir opinião. Essa frase é muito boa, é genial. Sabe, o gadão fica toda hora, presidente, não sei o quê, e fica defendendo de forma absurda. Eu vejo toda hora no Facebook, mas também vejo gente tirando sarro do gado. Né? E eu digo para você, eu digo de boca cheia, entendeu? A maioria da população está no centro. Então, mas tem aquele silencioso. O meu medo não é aquele que late. Não, existe o silencioso. O que late, ele tá latindo, você tá vendo ele latindo. Eu sei, mas existe o silencioso que não late, mas que tem um almejo de centro. Tem um cara que não tem opinião nenhuma, ele vai, acho que eu vou tirar o PT. Entendeu? Agora ele tá vendo que o Bolsonaro não presta. Um monte de gente. Tudo bem. Boa Tudo parte bem, esse daí eu respeito até. Que levou esse anormal ao poder, entendeu? Era voto antipetista, pura e simplesmente. Dá para entender, a gente entende. Eu conversei hoje com uma senhora mesmo, assim, bem conservadora, mas o candidato dela era o Meirelles. Olha aí. Mas ela acabou votando no JB porque ficou sem opção. Entendi. Né? Contra o PT, ela votou contra o PT. No primeiro turno, entendeu? Meu candidato era outro. Né? Agora, no segundo turno, eu tive que abandonar esse candidato em favor do Ciro, né? Que eu acho, inclusive, apesar do temperamento, que é um cara bastante inteligente, mas assusta um pouco, porque ele vinha com algumas propostas econômicas bastante pouco ortodoxas. Poderiam dar certo, mas mesmo assim eu achava bem melhor do que o que acabou prevalecendo.
No segundo turno, né? Pois é. No segundo turno. Né? Não, o segundo turno foi o que eu não queria. Eu não queria que o Haddad fosse, eu não queria que os dois polos fossem. O Qualquer PT deu um, a até porque vitória, eu o sabia PT que deu a qualquer vitória pro um, JB. A se a gente sempre fala esquerda isso, tivesse um pouquinho de visão, coisa que ela efetivamente não tem, basta ver a Gleice Hoffmann falando, Sim. que é uma coisa assustadora. Aí, por outro lado, né, super polarizado, se ela é a porta-voz do Lula, eu continuo achando que o Lula está tremendamente equivocado, inclusive estrategicamente. E olha que eu acho que o Lula é um estrategista brilhante, hein? Mas aí nessa ele está equivocado. Foi um erro terrível eles terem vindo com aquela coisa Lula presidente. Não deu certo e não ia dar certo. Perdeu tempo com isso. Perderam tempo com isso e não se compuseram. Viram que o barco. Se eles tivessem apoiado o Ciro, a situação do país, essa destruição toda, não estaria sendo efetivada. Aí tem cara de centro-direita que vai dizer, não, mas o Ciro ia ferrar. Né? Você não sabe. Era uma experiência completamente nova. Assim como, de certa forma, o JB é uma experiência nova, mas eu tinha certeza que ia Nova dar no nessa meio do porcaria. buraco. Pois é. Mas aí nós estamos fugindo do assunto. Vamos voltar para o nazismo. Vamos voltar, Marcelo, vamos voltar. Volta pro... Você estava no nazismo. Você me atrapalhou. Você me atrapalhou. Você falou do negócio dos militares. Culpa sua. Vamos lá. O negócio é o seguinte, cara. O nazismo surge no final da década de 30. Em 39, o nosso amigo Dolfinho, ele invade a Polônia, né? E vou dar uma trocada de miúdo em questão da Segunda Guerra. E ele, por 2 anos, cara, esse cara atazanou a Europa de uma maneira incrível. Até porque os militares alemães, muito mais que o próprio Adolfinho, eles sempre foram... alemão é um povo brilhante. E é um povo sempre de extremos mesmo, né? Tanto é que você vê que as duas ideologias de extrema, os extremos ideológicos, nascem na Alemanha. Tanto o marxismo como os grandes movimentos direitistas, né? É verdade. E é bom que se diga que o movimento esquerda e direita, isso não podia ser objeto de um programa, porque muita gente fala direita, esquerda, direita, esquerda. De onde vem essa expressão? De onde vem? Da Revolução Francesa. Era conforme os grupos mais radicais sentavam à direita ou à esquerda, entendeu? Você tinha uma tirada. A Revolução Francesa foi um fenômeno muito interessante, além de ter decapitado Luís XVI. Cabeça da galera. A Maria Antonieta também, que, segundo a lenda, diz que se não tem pão porque não come bolos, ou outros falam, não, mas ela falou brioches. Né? Pouco me importa a cueca verde de Napoleão, que veio depois. Entendeu? Interessa que decapitaram a cabeça da moça. Né? A tomada da Bastilha foi um negócio. Né? Os caras levaram o povo a uma situação de penúria tamanha que deflagrou um movimento que até hoje repercute. Mas, enfim, vamos voltar para o Hitler. Por 2 anos. Daí os caras começaram a dançar. O nazismo é um movimento, Hitler era dado ao ocultismo. Tinha uma equipe de astrólogos, cara. É inacreditável isso, né? Inacreditável. Né? Que pegavam e influenciavam na decisão. E qual é o link disso com o senhor Rasputin desbocado? Olha o link aí, olha o link chegando. O link é o seguinte, entendeu? O nazismo sempre foi uma coisa mística e fazia da astrologia uma ferramenta de uso estratégico. Isso provou... Eu acho a astrologia interessante, cara, mas você arriscar o cenário de batalha na mão de astrólogo, que não é um estrategista, é uma coisa um pouco complicada, por mais brilhante que o astrólogo seja. Você acha interessante? Eu preciso dar minha opinião aqui. Peraí, calma. Eu preciso dar a astrologia, para mim, é o maior golpe, um dos maiores golpes aqui. E tem gente que acreditar no negócio desse, para mim... Mas não vamos discutir astrologia, cara. Eu não concordo com você, mas a gente pode até num dia pegar e esmiuçar o assunto, porque é uma coisa interessante. Não vai mas falar também que é uma ciência, Marcelo, astrologia. Eu não falei que é ciência, caraca.
Pô, Astrologia é um conto do vigário, basicamente é isso. primeiro existe astrologia, existe astromancia. As pessoas confundem muito astromancia com astrologia. A astrologia, ela visa a definir a sua personalidade através do movimento do universo. O que você entende que é absurdo. Não acho, eu não vejo isso como absurdo, porque isso é uma prática milenar que acabou tendo sua efetividade pelo acerto e pelo erro. E existe. Pera lá, filho. Ah, Para lá, para vai. lá, para lá, Vamos para lá, lá. vamos ver, vamos ver. Entendeu? Tô com medo. Não, e Tô com medo existe o aqui. seguinte, Ah, entendeu? Você observa. Então, apesar dos astrólogos ficarem falando, não, que Marte está te influenciando, não. A posição de Marte funciona como se fosse um relógio, entendeu? Porque tudo está integrado dentro do movimento do universo. Desde os seus átomos, moléculas, você está trabalhando. Eu sei disso porque eu sou músico e estudei muito a questão do sistema tonal, e ele é tão forte que ele arrebenta as culturas onde ele entra. Essa questão de impulso e repouso, isso é uma coisa antropológica, que daí é ciência, você concorda comigo? sim. Então, pera lá. Então, antes de você ficar condenando, você não precisa acreditar, não tem problema. Existe uma prática antiga que floresceu na Grécia e na China. Na Grécia, importada do Oriente, do Egito, etc. E na China desenvolveu-se de forma diferente, mas que trabalha, vamos dizer, com as mesmas ferramentas, vai? No qual você traça perfil psicológico de pessoas. E eu pude observar que isso tem um sucesso razoável. Não é uma ciência. Isso, para mim, na minha opinião, é randômico. Isso é randômico. Não, não é randômico. Isso Se deu tem uma certo, foi isso. efetividade. Se não Eu deu, já vi, eu já vi, eu já vi fica... gente trabalhando bem com astrologia nesse ritmo, entendeu? E de forma bastante efetiva. O Tá, eu entendo. problema é Não a vamos nem. Senão astromancia. a gente vai ficar nesse assunto e pode Pois render é. até um O programa. problema é a astromancia. Quando você vai para previsão, aí a porca torce o rabo. E foi justamente onde o Hitler se ferrou-se. Graças a Deus. Entendeu? Por quê? Porque as decisões estratégicas, notadamente na frente oriental, que era a frente com a União Soviética, foram um desastre, cara. E os generais alemães se ferraram muito na mão do Hitler. Tanto é que os caras lá, nos idos de 40 e tantos, nem muitos, acho que foi 42, sei lá, se não me falha a memória. Eu vou dar 2 exemplos do que aconteceu no nazismo, né, de erros assim, estratégicos bárbaros. Né? Não é um erro estratégico, uma foi uma tentativa dos generais se livrarem do Hitler. Houve aquele atentado que os caras jogaram uma bomba, tem filmes sobre isso. Que são O Tom Cruise, né? Tem filme muito bom sobre isso, não só com o Tom Cruise, mas tem outros filmes. Né, Vai onde falando que eu você vou procurar o tem nome aqui para pôr na descrição. na descrição, onde você tem esse acontecimento e você tem um exemplo. Já em 42, os alemães já tinham desenvolvido um caça-jato, o Messerschmitt 262. Olha só. E, em vez de ouvir os generais, ou seja, o pessoal do riscado, o pessoal e há uma similaridade entre o JB, que não ouve os seus ministros, entendeu? E no achismo ele vai tomando as decisões dele, uma característica de ditadores. Ele pegou e ficou com embaço, achando que poderia ser um caça-bombardeiro, não sei o quê. E os alemães, graças a Deus, não tiveram essa ferramenta, que era imbatível no momento que surgiu, no cenário de guerra. Houve outros poréns, entendeu? Bombardeios aliados em fábricas, etc, etc. A história não é tão simples. Isso daí é um reduzido do reduzido do reduzido, ou seja, é o cocô da mosca do cavalo do bandido. Tá, só para dar informação aqui pro pessoal, o filme é o Operação Valkyria. Exatamente. Tom Cruise que narra esse caso. Que é o nome da operação. Mas tem outros filmes mais antigos que tratam do mesmo assunto. Sim. Bom, enfim. Por conta disso, o mundo nazista, né, não exatamente por conta da equipe de astrólogos, mas por isso faz parte meio do DNA do nazismo, ele está cheio de misticismo.
É uma extrema-direita. Assim como os monarquistas são católicos tradicionalistas, hoje em dia, o grupo de Vassouras, são extremamente místicos. Olha só. Né? Eles chamam de... é uma coisa meio Senhor dos Anéis, tem a bênção, que os atos, as formulações mágicas eles chamam de bênção, os saravás, eles têm um nome... Até porque a Igreja Católica ela tem um lado esotérico. Isso pode ser algo de um programa que é muito interessante. Esse aspecto que é pouco conversado, porque o Vaticano nunca estimula esse lado, mas existe um lado esotérico, um lado oculto na Igreja Católica, né, que toda religião tem. E o nazismo meio que se amalgamou com essa coisa de ocultismo. Tanto é que a suástica ela é um símbolo esotérico. Milenar. A suástica é milenar, mas há um detalhe. A suástica de verdade, a suástica, ela gira para a direita. No mundo espiritualista, direita e esquerda tem uma outra conotação. À direita você tem o raciocínio, o pensamento divino. À esquerda você tem a concretização. Olha só. À direita você tem Oxalá, à esquerda você tem Oxu. À direita você tem Jesus, à esquerda você tem Lúcifer. Só que a conotação, isso é comum a todas as religiões. Aí o que acontece, mano? Né? O mundo nazista sempre foi mítico, sempre teve essas coisas. Aí vamos ao objetivo da nossa historinha, o que aconteceu. Onde que estamos querendo chegar aqui? Onde estamos querendo chegar. Vem vindo desde esse tempo, e o Olavo, como bom nazista que é, não poderia de ser também, e é astrólogo, é místico, é terraplanista, etc., caiu na orelha um negócio que já vem desde mais para antes de 2016, no mundo, no submundo nazi-fascista, fica girando essa historinha de que a Theodor von Adorno, o musicólogo, músico também, filósofo, escreveu um ensaio em 1938, sabe, o fetiche da nova música, a regressão da... Não, peraí. Como é que é o nome do Katsu do... Vou ver as informações aqui. Não, o fetiche da música, a regressão da audição, tô errando o nome, caralho. Ô, velhinho. Quem sabe faz ao vivo aqui, meus queridos. É nóis, mano. Que não tem corte, não. Vamos procurar ao vivo aqui. Bora. Fetiche, música, regressão. Pronto, essas tags devem ser o suficiente. Para não... O fetichismo na música da Prússia, tá? Tá. O fetichismo na música é regressão da audição. Onde... eu, um velhinho aqui... Né? Quando eu era moleque, a quantidade de informação era isso. Hoje em dia, a quantidade de informação é isso. Então, o cérebro é mais ou menos parecido com o que o Sean Connery fala no Caçadores 3. Que quando o filho dele pergunta, mas você não gravou o negócio? Escrevi no livro para não ter que lembrar. É muito bom. Porque senão, cara, não dá. Então, a obra é o fetichismo na música e a regressão de audição. Quem tiver saco, leia. Tá no post o nome, inclusive. Eu li, entendeu? E posso dizer a vocês, foi uma tortura mais importante ter lido. Não, porque o Adorno não escrevia fácil, cara. A escola, o grupo de Frankfurt, que é a escola deles, era um grupo de filósofos, todos eles de orientação marxista, que eram extremamente profundos, né, dentro da defesa das suas teses, mas é um negócio assim, é um momento radical, de exagero. Da escola de Frankfurt faziam parte esse é menos conhecido, o Max Horkheimer, mas existem dois que são extremamente conhecidos, Walter Benjamin e o Herbert Marcuse. Né? Existem outros Eles eram bem radicais, né, nas ideias, né? Eram filósofos, sociólogos, psicólogos, e no caso do Adorno, ele estudou, ele era um cara muito completo, intelectual muito completo. Ele estudou filosofia, ele estudou sociologia, estudou psicologia e música. Agora, aí
houve um negócio... Peraí que caiu o meu microfone aqui. Houve sei lá, né? É difícil você saber quando surgem essas lendas, né? Houve um momento em que o pessoal considera, vários conservadores consideram a música dos Beatles e tudo aquilo que tem um caráter libertário, de costumes, etc., uma obra de Satanás. Entendeu? Agora, Beatles não tem uma cara tão Satanás, mas Adorno para esses caras tem. Ah, entendi. Então, não foram os Beatles que fizeram as músicas. Foi Adorno. Inacreditável, inacreditável. Não, e é legal. The Guardian saiu agora um artigo justamente sobre isso, porque o Olavo falou. O Rasputin desbocado falou. Rasputin, para quem não sabe, foi um mago que era assessor da última família imperial russa e só ferrou a vida dos caras, né, com seus conselhos. Comia todo mundo lá, né? Dizem Passava. Isso é você que sabe, eu não sei nada. Eu não sei se esse Rasputin novo aí ele tem essa condição, não. Não, o Olavo de Carvalho é tão sexy, cara, que mas eu acho que ele só consegue se apaixonar por ele uma batedeira elétrica, uma enceradeira. Já para falar de coisa, vou ter que falar uma curiosidade. Eu não sei se você sabe, Marcelo, mas o Rasputin, ele era conhecido pelo tamanho do membro dele. E até hoje, isso não é lenda urbana. Nota! Não é lenda urbana, acredite se quiser. Eu não sei se até hoje em dia, mas até há pouco tempo, o pinto dele estava exposto no museu. Estava lá, eu não estou brincando, ele estava em um vidro de álcool, de álcool, sei lá, estava exposto no museu, conservado. E eu vi a foto, era um negócio inacreditável. Realmente é inacreditável. Não é brincadeira, não é lenda urbana isso. Parabéns, Dimitri. Eu não tenho o menor interesse em ver isso aí. E Rasputin aqui. Mas vamos lá. E aí surgiu esse lendário, onde aí o senhor Olavo de Carvalho resolve abrir o bocão. E fala, né, que estou vendo, e vem traduzindo esses lendários, né? Assim como o cara pegou e falou que não existe nada que prove que a Terra não é plana. A frase, se não me engano, que ele falou foi isso: não há nada que comprove que a Terra não é plana. Quer dizer, mental. É um débil mental. Não tem... eu queria conversar com o Marcos Pontes, trazer ele numa entrevista, entendeu? Que é desse governo, né? Coitado. E falar, Marcos, você viu lá de cima, a Terra é plana. Entendeu? É complicado, né? Enfim. Mas daí vão dizer que não, aí passaram, né? Você estava dentro da nave, era tudo vídeo que a NASA colocou para você ver. Tudo efeito especial. Tudo simulador. Você não foi para o espaço, meu amigo. Você não saiu da Terra. Foi tudo uma simulação. Você estava. E olha, que até que é uma tese de uma teoria da conspiração legal. Na verdade, aí, terraplanistas, vocês podem juntar esses seus argumentos. Na verdade, o foguete não saiu. É tudo uma simulação. A pessoa entra, depois você perde o contato com a realidade de fora. Foi tudo um fingimento da NASA, que é feita por Satã para pegar e enganar as pessoas. A NASA foi feita pelo Satã, é verdade? A NASA, como essa empresa satanista que é. Satanista. Então. e o que você viu foram vídeos muito bem feitos. E você via na janela, toda a sua viagem foi uma viagem licérgica, você não saiu da Terra. Né? É uma teoria da conspiração possível que eu estou criando aqui para dar de mão beijada. Para dar uma de mão beijada aí para os queridos terraplanistas, né? Tem coisa pior até que... Não tem coisa pior que terraplanista, tão ruim quanto. Não, tem os caras que acreditam... Isso é um bom programa, as lendas místicas do mundo moderno. Por exemplo, tem o Povo Lagarto. Povo Lagarto, cara. Essa é genial. Olavista também fala do Povo Lagarto, não? Não, nunca ouvi eles falando, mas daqui a pouco... Enquanto o cara acabar o assunto, ele põe também. Quem garante que não vou falar, né? Sei lá. Então veio esse lendário, veio nesse conjunto de lendas que permeia o mundo nazi, fascista, místico, estrambótico,
né, veio essa lenda aí, onde... E o pior, que existe 65, The Guardian fala, né, meu inglês é péssimo, The Guardian, né, deve ser The Guardian. The Guardian. É The Guardian. Né, Guardian. The Guardian. Enfim. Vou botar aqui no Google, é divertido, né? Olha só. Vou pegar o tradutor. Acho que não se pronuncia o U, porque é The Guardian. The Guardian, eu tô né? Certo aí. Você mora aí, né, cara? Não sei, mas eu não sei. Vamos ver. The Guardian. Vamos ver. The Guardian. Hã? The Guardian. The Guardian. O jornal inglês, que por conta do vídeo que eu não sei como esse cara não tem vergonha de postar um cacareco desse. Ele postou esse vídeo que ele fala essa barbaridade. Não é nova essa tese, eu achei uma matéria de 2016 falando, daí esmiuçando para quem não sabe, eu vou dizer a matéria onde vocês podem... Essa matéria do The Guardian tá no post também, tá? Para quem quiser ler. Saiu o título dessa matéria é Adorno... vou traduzir, tá? O título. Eu vou ler traduzido. Uma pequena ajuda do meu neomarxista, meu filósofo neomarxista. Adorno foi um quinto Beatle? Tradução aqui. Adorno foi um... né? Eu sugeriria aos nossos queridos ouvintes, espectadores ouvintes, que também procurassem rocknerd.co.uk, né, que é o United Kingdom, que é na Inglaterra, né? Theodor Adorno wrote all the Beatles songs as a cultural Marxist Southern America, possibly. É uma matéria. Manda o link para mim aí para eu colocar no post também, por favor. Já anexa aqui, faz em tempo real que você não esquece. Porque aqui é tudo ao vivo aqui. Então, já anexa aqui na conversa, já fechamos. Também vai estar no post. Espera um pouquinho só. Então, deixa eu open link aqui em New Tab. Tudo em tempo real, meus queridos. Daí aqui eu vou te mandar pelo Manda no Skype Messenger, aqui. Mais fácil. Não tem como mandar no Skype, a não ser que eu entre no computador. Não, então deixa depois você manda, então. Depois da conversa. Não, eu te mando no... Não, eu te mando tá, pode mandar. Manda onde for mais fácil. No Messenger. Pode ser. No Messenger, ó. Vocês estão acompanhando ao vivo aqui para a mandada do arquivo. Puta que link enorme. Recebi já. Maravilha. Tá no post também, meus queridos. Vai lá, mostra seu inglês, Dimitri. Mostra seu inglês. Mostra seu inglês é bonito. O meu inglês bonito? O que você quer saber? Mostra seu inglês é bonito. Fala. Quer que eu traduza esse daqui também? Não, traduzir não, cara. Traduzir não tem graça. Olha só. Theodor Adorno wrote all the Beatles songs as a cultural Marxist Southern America. Possibly? Falou bom. Mas a tradução seria, né, que o Adorno escreveu todos os sons dos Beatles como um marxismo cultural na América. Possivelmente. Um assalto cultural. Um assalto... cultural. Um assalto do marxismo cultural na América. Ou seja, o Adorno, aquele demônio, ele pegou com as músicas dos Beatles, pegou Dama das Trevas e fez o seguinte, ele pegou e tomou a juventude americana, tornando ela esquerdista. Esquerdista, seu esquerdista. Agora me responde uma coisa, peraí, vamos voltar um pouco. Oi. O que o Adorno tem, centraliza aí, Marcelo, o que o Adorno tem que os nazistas odeiam tanto? Me explica, eu quero saber. Ele é altamente marxista. Tá. Altamente marxista. Assim como os nazistas não gostavam de ninguém da história de Frankfurt, né? Tanto nem da escola de Frankfurt, nem da escola de Viena, que eram produções literárias de altíssimo nível, mas todos eles ligados a intelectuais de esquerda. Né? Espera que deixa eu arrumar aqui a coisinha, pronto. Intelectuais de esquerda, né?
todos esses caras eram intelectuais de esquerda, que era um momento da época, né? Quem era intelectual que se prezasse na época era de esquerda. Né? Tinha muito pouco intelectual de direita, até porque existem teses de esquerda que têm são lógicas. E além do que, cientista tende para ser ateu, e marxismo tem uma ligação com o ateísmo bastante íntima, né? Eles não compactuam com metafísica, né? Não é uma coisa. Mas o problema é que o ser humano, a mistificação faz parte do ser humano, entendeu? Os caras, é que nem aquele negócio, tem um vídeo maravilhoso feito, a Igreja Ateísta do Sétimo Dia. Eu conheço ateus, que são ateus militantes, mas são pastores, cara. Eles ficam... Isso faz parte do DNA humano. O misticismo faz parte do DNA humano. Negar isso é estupidez. Eu não diria que é misticismo, eu diria que você querer professar a sua... O ateísmo é uma não crença, mas é uma crença na não crença. Né? Não, o ateísmo se caracteriza por não se acreditar na existência de Deus, ponto. Exatamente. Então, é uma Só não que crença. daí, na defesa dessa tese, ele transforma isso numa crença, numa ideologia. Sim. E aí ele defende de forma apaixonada. Eu não diria que é uma ideologia, mas eu diria que é querer professar essa sua não crença, vamos dizer. Pois é, o Beckett já falava do poder encantatório das palavras, cara, sabe? O cara vai fazendo discurso, ele se encanta com o próprio discurso e pronto. Você acaba mistificando, você acaba tendo uma tendência... Cada ser humano tem uma tendência, tanto é que existem umas separações que fazem o monge, o yogi... E eu estou esquecendo a terceira perna dessa brincadeira, vamos dizer assim. Né? O monge, por exemplo, é o fervoroso, o yoga é o racional. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Ambos são cultuadores de alguma coisa. Cultuar faz parte do ser humano. Sabe? Daí o comunistão tem uma paixão por Lenin, Stalin, qualquer porra dessa. Né? Isso explica a devoção que existe por um líder como Lula. Sim. Ou a devoção que existe, que claro que existe a devoção ao JB. Sim, é por isso que eu digo, são dois lados. Mas as pessoas, é isso, as pessoas mito. mistificam. São mitos. Pois é, as pessoas mistificam mesmo as coisas e as coisas ganham um caráter irracional. Sim. Aí você perde a capacidade de raciocinar. Né? Eu prefiro me incluir nas pessoas que não idolatram. A gente falou que a gente era radical de centro, vem um tonto xingando muito a gente, falando que a gente é... Como é que eles falam? Que tá... Não é em cima do muro agora, é um novo termo. Isentão. Somos isentões. Isentão. Vai. Isentão não vou falar. Já ia falar que é o que esse cara merecia. Essa coisa isentão, na verdade, é uma das coisas é que os caras gostam de demonizar. Você é obrigado. Eu tenho que... O mundo é preto e branco, é binário na cabeça desse bando de bobo. Acontece que é o seguinte, chamam de isentão, que é uma maneira de você pegar e demonizar quem não está na sua turma. Isso. Eles gostam de fazer demonizações. Então eles são iguaizinhos aos fanáticos religiosos. Exatamente. São iguaizinhos. São super iguais. Né? E, obviamente, qualquer um tem que tomar cuidado para não pegar e não ficar idolatrando a sua crença ideológica. O raciocínio crítico é necessário sempre. Qualquer um que seja, né? Aí como você obtém o raciocínio crítico? Eu vou no mundo espiritual para justificar. Humildade. Pela humildade você alcança o espírito crítico, porque você não se julga dono da verdade. Quem é dono da verdade é um mané. E eu estou disposto a mudar de ideia a qualquer momento. Só os idiotas não mudam de ideia. Exatamente. Essa frase, você tem que dormir com essa frase diariamente. Todo mundo, vocês durmam com essa frase. Só os idiotas não mudam de ideia. Pois é. Então é isso. Vamos voltar para a pauta, Marcelo. Vamos voltar. Ai, que droga. Fugimos. Acabei de rasgar minha bermuda. Eita. Que tristeza, a bermuda tão boa, velhinho. Fica na empolgação aí, dá nisso. Não, foi uma perna cruzada. Vamos lá.
Bom, mas daí, Tava no cara... Adorno. Os Beatles, o Adorno, as músicas dos Beatles foram escritas pelo Adorno, né? Segundo essa lenda estúpida. Psicopata. Não é segundo o Olavo. O Olavo não inventou. O Olavo está reproduzindo uma lenda que roda nesse mundo nazi-fascista, místico, estrambótico, entendeu? Tem uma série de lendas e o Olavo não passa de mais um medíocre que fica pegando e papagueando aos ventos essas lendas. Repetindo, né? Ele fica repetindo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da gente voltar para o som, eu vou ter que dar essa viajada fora um pouquinho, porque eu acho que é importante. Será que as pessoas não estão dando circo demais para maluco? Do mesmo jeito que a gente está fazendo um programa falando desse imbecil, desse débil mental. Não tem como você não falar. Eu acho que não tem, porque é o seguinte, porque se você não fala, se você não contrapõe, o silêncio é muito ruim. Eles te obrigam a... Não adianta você ignorar. Se não houvesse rede, entendeu? Não tinha problema. O problema é que a rede causa essa tragédia. Você é obrigada a contestar barbarismos o tempo todo, porque senão eles viram verdade. Você repete uma coisa e não tem contestação, isso vira automaticamente verdade. Sim. Não, eu concordo. Tem que pegar e contestar. Eu concordo, mas sabe por que eu pergunto isso? Porque cada vez mais eu tenho convicção que o JB foi eleito, esse foi um dos motivos. Então, sei lá, CQC fazendo o cacareco lá do CQC, depois o movimento Ele Não, um monte de coisa que começou o cara começou a crescer, eu acho que sim. Eu acho que você tá distorcendo uma realidade, eu vou te dizer por quê. O primeiro o que fez as pessoas pegarem e serem manipuladas foi justamente o bombardeio de maneira muito eficiente e quase subliminar, diariamente em grupos de família pelo Facebook. Eu vi. Eu tenho um tio que é uma vergonha para mim, que é um bolsominion. Ele é um velho nazistoide, sempre foi nazistoide. Infelizmente, o cara tem essa coisa. Eu tenho vergonha dele. E ele deve ter vergonha de mim, né? Porque eu sou músico, pelo fato de ser músico... Música é vagabundo. Vagabundo e viado, né? Viado, usa sandália havaiana, coisa de bicha, sabe? Né? Na cabeça conservadora dele, ele é super bolsominion, a favor de quem Mas você quebra o pau com ele sobre o Bolsonaro? Eu não imagino que eu quebro o pau. O único trabalho que ele me dá é que no grupo de família ele posta um vídeo e eu apago. Muito bom. Você é um moderador do grupo. Mas na campanha, não, apago para mim, né? Tá. Mas a família não se manifesta, a manifestação da família em apoio é zero. Quando você falou, Marcelo, que a família não se manifesta, a minha pergunta é, será que... Lembra quando a gente falou no começo da conversa que o meu medo era as pessoas que não se manifestam? Eu também tô convivendo com muita gente assim, que não se manifesta. E esse é meu medo. Mas veja bem, na minha família eu tenho gente muito conservadora e gente que vai concordar com o velho. Não da forma tão à direita quanto ele é o mais à direita de todos, mas vai ter gente que vai concordar. E eu não conheço gente, e tem gente que é de centro, entendeu? Gente que é isentão, vamos dizer assim, gente que não liga para a política, não quer ligar para a política, mas que acabou votando no JB porque não queria o PT. Mas isso é uma coisa, isso é uma coisa classe média. Sim. Não quero o PT, é classe média. Acabou, tudo bem, mas a classe média está mais ao centro. Acredito que sim, mas essa massa de classe média que pode ir para qualquer lado que é meu medo. Mas é justamente a luta pelos corações, é justamente pelo coração do centro, entendeu? Sim. Tem um monte, o cara do açougue daqui de frente, ontem, né, fui comprar carne, ele veio falando, que eu batalhei para esse cara não votar em quem ele votou no JB. Falou, pô, cara, se bem que você me avisou, viu?
Puta porcaria. Eu falei, pô, que bom. Só que em vez de se falar como os mané de esquerda, eu falei, pô, legal, cara, ainda bem que você mudou de ideia. Esse Não, que é daí, cara, legal. tá vendo? Mas daí tem os Tá vendo, seu esquerdinhos, trouxa? gosta do. Tá Chupa, seu vendo? trouxa. Eu falei, agora se fode aí, quer dizer. Então. Não, então, Perfeito, né? exatamente. Isso é muito importante, é trazer a pessoa pro lado Agora, da força, né? falando da campanha que foi feita, a campanha deles foi brilhante, cara. O pessoal foi pego de surpresa. Eles foram muito bons, contrataram gente que sabia. Eu me lembro de uma campanha de um dos vídeos de campanha, que daí, durante a campanha, eu via todos os vídeos que o maldito velho postava, né? Pegar um cara de 65 anos chamando outro de velho. Que o velho postava. Né? Pegava, chegava. Um foi assim: não vamos falar de política. Vamos falar, que é um velho truque, né? Sim, exatamente. De qualquer propaganda. Hoje não vamos falar de política, vamos falar de estética e de avião lindo. Aí aparecia um B-17. Aí aparecia, né? E Bolsonaro 17 na verdade, era a mensagem subliminar disso. Eles começaram a campanha muito antes de todo mundo, antes que as pessoas percebessem. Sim. Meses antes já tinham vídeos manipulando. E a manipulação é feita por gente que conhece comunicação, são profissionais que lá para falar isso e sabem manipular, sabem como funciona, sabem um monte de coisa e como manipular a cabeça das pessoas. Manipulam com piadinhas, manipulam coisas. Ali dentro, mensagenzinha subliminar, e ela vai ficando, e vai somando, vai somando, vai somando. Até que quando você percebe, você está totalmente manipulado e disposto a ir para onde eles programaram para você ir. Você foi programado. Isso você falou de família, eu preciso citar aqui. Eu preciso citar da família aqui, eu tenho que citar também. Uma prima minha que virou bolsominion, mas aí eu me diverti, porque eu comecei. Porque aí virou deboche, entendeu? Eu comecei a debochar dela. E ela, diariamente, ela começava a fazer postagem de né? Postagem bolsominion, bolso afetivo. E aí eu escolhi, abri a porteira do inferno mesmo. Ela me excluiu do Facebook, ela não quer mais falar comigo na vida. Ah, tudo bem. Eu acho que o deboche é um caminho também, né? Eu não briguei, eu não briguei com um parente meu porque eu falei, puta, meu, isso daí vai dar. Aguentei quieto. Todas as porcarias, todos os venenos, ainda mais que era basicamente um só. De vez em quando tem a mulher de um ou de outro. Eu acho mais estranho são as mulheres bolsonaristas. Mulher nazista, é isso eu acho inacreditável. estranho. Isso eu acho bem estranho. Né? Mas faz parte do gado. Mas enfim, voltando. Meus queridos, falando alguns detalhes sobre o Adorno, né, que era interessante, no link tem eu posso até colocar no Messenger, o Dimitri pegar e passar. Tem um link, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. O Adorno, ele estudou filosofia, sociologia, psicologia e música na Universidade de Frankfurt. Depois, isso antes dos 22 anos, ele foi para Viena, onde ele resolveu seguir os estudos de composição dele. Ele foi aluno do Alban Berg. Para quem não sabe quem é Alban Berg, procurem Alban Berg no Google, Facebook, não, Google. No Google vocês vão encontrar um monte de coisa. A Escola de Viena é a escola que, de certa forma, quem fundou foi o Arnold Schoenberg, que era eminentemente uma escola dodecafônica, cujos 3 nomes mais importantes foram Schoenberg, o Alban Berg e o Webern. Tá. Não são peças fáceis para o grande público. São difíceis, ainda mais que um dia a gente pode falar sobre dodecafonismo, que é interessante como o Schoenberg chegou. Né? Todos eles eram judeus e intelectuais de esquerda. Um estilo de música que você precisa se acostumar, né? É difícil mesmo. Você precisa se informar, você precisa repertoriar. Sim. Você não vai conseguir entender essa música, entendeu? Até porque ela é muito difícil mesmo, porque ela não tem polarização, mas isso é um treco muito difícil de pegar e passar para as pessoas,
porque você, além de repertoriar, você tem que conhecer um pouquinho de música e de história da música para entender como é que se chegou nisso. Sim. Né? O fato é que ele foi aluno do Alban Berg, que é o mais lírico, digamos assim, dos compositores dodecafônicos, né? Embora eu ache pessoalmente que o mais brilhante deles foi o Weber, mais interessante. Mas eu gosto do Weber no período da tonalidade livre, eu nunca fui muito fã do dodecafonismo, não que eu renegue a experiência importante que foi, né? Mas aí é uma longa história, a gente vai discutir estética. O fato é que Adorno e Beatles não tem nada a ver. Nunca teve, nunca terá. Isso é uma puta de uma lenda estúpida, mais um dos achismos que permeia o mundo não científico da extrema-direita, mística estrambótica. O que é que eu chamo isso? A extrema-direita místico-estrambótico ou o mundo nazi-fascista místico-estrambótico. Tem uma coisa no The Guardian que é interessante, que eu vou traduzir, que é uma parte do artigo que você colocou aí, que está no post, que aí eu vou traduzir, né? Que começa: In fact, Adorno despised the Beatles. E vamos lá. Despised quer dizer desprezar, né? Desprezar. Então, de fato, Adorno desprezava os Beatles e tudo que eles defendiam. O que se pode pedir contra os Beatles, disse ele na revista Accent, em 1960, é simplesmente que o que essas pessoas têm a oferecer é algo que é retardado em termos de seu próprio conteúdo objetivo. Os caras odiavam mesmo, né? Pode ser demonstrado que os meios de expressão aqui empregados e preservados não são mais do que técnicas tradicionais de forma degradada. Cara, o cara era um músico radical e existia um alinhamento ideológico radical, estético para essa turma. Isso chegou a contaminar até o departamento de música da ECA, na época que eu era estudante lá. Foi por causa disso que, de certa forma, nasceu o Premier. Por esse radicalismo sacal que existia na ECA, né? Nessa época, isso acabou sendo abandonado, como todo idiotice. Num dia os caras acordam e veem que era besteira. Mas esse excesso de radicalismo fazia com que eles execrassem Villa-Lobos, todos os compositores nacionalistas e música popular, da mesma forma que o Adorno. Por isso eu fui obrigado. Mas foi bom ler. Entendeu? O fetichismo na música é a regressão da audição, onde o Adorno defendia que a audição estava regredindo, né? E que ele escreveu em 1938 isso no momento em que os meios midiáticos, essa é bonita, né? Bem intelectual, assim, meio midiático. Os meios midiáticos, cinema e rádio, né, estavam lançando as bases, ao meu ver, da globalização. Estava se difundindo música. Bom, já começa que é uma idiotice esse radicalismo todo, primeiro porque a prática musical culta sempre foi uma coisa de elite, nunca foi popular. O populacho sempre foi desconsiderado, você pode ver. Você estuda a história da música, onde está o populacho? O que se fazia de música naquela época? Alguns compositores, na medida que a burguesia ascende o poder, eu estou falando a grosso modo, sintetizando as coisas de uma maneira brutal, né? Que ano você está falando aí, mais ou menos? Puta, cara, eu estou falando do final do século XVIII, atravessando o século XIX e começando no século XX. Tá. No caso, as bases da globalização, elas começam a ser lançadas com o cinema e com o rádio. Tá. Vamos inverter essa ordem, até os com anos rádio, 20, talvez, rádio anos cinema. 30. A partir do momento que você tem a primeira transmissão radiofônica, o que começou a ser veiculado, além de música erudita, muito mais na Europa, foi rádio. E outro, o grande público de música erudita nunca topou música erudita de vanguarda. É muito difícil para o público. Sim. Então, é uma questão complicada, né? O assunto é longo, não dá para a gente pegar e aplicar aqui, porque cada pincelada dessa que eu estou dando, na verdade, esconde atrás de si um assunto tremendamente imenso e complexo e pelo qual eu sou apaixonado, que é, no caso, por exemplo, música. Você mandou um link que está no post, inclusive, que é uma obra musical do Adorno, né? Isso.
para o pessoal ter uma ideia de ver como isso tem a ver com música dos Beatles. Igualzinho os Beatles, igualzinho. Não, mas pois é uma doença mental tão grande a afirmação que só na cabeça de um fanático maluco. Uai, fanático é um tipo de loucura, cara. Fanatismo é um tipo de loucura. Fanatismo é loucura, exatamente. Né? Pois é. Então, é uma bobagem e tem gente que vai produzir, assim como você tem que ter um alinhamento fanático, que nem aquilo que a gente já falou num outro programa, de um idiota que eu vi que falava: não é porque eu não sou cientista que eu não posso contestar Einstein e... quem mais que ele falou? Né? E Newton. Newton, é. Então, os dois principais cientistas da física, né, o cara acha que ele podia contestar, mesmo não sendo, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu vou contestar. O que vai falar, né? Vai falar o quê? Vai falar o quê, sabe? Entendeu? Ah, não sou médico, mas eu acho que eu posso curar, entendeu? Me dá um bisturi. Você entregaria a sua vida na mão de um cara que não estudou nem nada? Não, mas olha, acho que eu sei medicina, cara. Acho que eu sei. O que você tem aí? Ah, é uma cirurgia no coração? Não, é só abrir aí o pulmão, afasta os ossos aí, mano, e eu vou mexer no seu coração, vai dar tudo certo. Faca de cozinha. Sei lá, cara. Eu vou falar uma coisa. É de uma afirmação tão estúpida para uma pessoa dizer, a pessoa fala. É inacreditável. Não é nem coragem, não é que o cara é corajoso, é que o cara não sabe o que está falando. Pois é. Agora, mas é isso, meus queridos. Agora, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa pauta surgiu até que você escreveu um post no Facebook falando disso, né? Até indignado, né, sobre isso. Qual que foi a repercussão? Foi o grilinho, o cri-cri, que ninguém fala nada? Não, ninguém fala nada. Os bolsominions que eu não publico, eu não torno público minhas postagens na minha página no Facebook. Você deixa só para quem está... Para os amigos. Tá. Para os amigos. Não tô os amigos ou para os amigos dos amigos também? Não, para os amigos. Só para os amigos, tá. Para os amigos. Entendeu? De vez em quando tem amigo que pede para tornar público, eu torno. Né? Tá. Mas assim, essa era eu não boa, fico... fica pública, inclusive. Essa ficou pública. Ah, tá. Ficou pública? Será que dá para publicar no post? Talvez. Vamos ver. Dá uma olhada. Se der aqui, tá no post também. Foi a respeito da matéria de 2016 que veio à tona, quando veio essa bobagem que o Olavite falou, eu postei essa coisa aí para conversar com os amigos, discutir com os amigos, assim, nada de... Mas não teve muito retorno. Assim. Porque, veja bem, tem bolsominion no meu... E bolsominion que escreve bem, o cara não é burro. Para mim, eu acho que esse cara, eu não vou falar quem é, obviamente, para mim é um cara que escreve muito bem, é inteligente, não é burro, e para mim ele está sendo pago. Eu espero que ele pago? Você acha que eu espero que ele esteja ganhando bom dinheiro. Sabe o que eu queria? Eu falei para minha prima, olha, eu queria muito que você tivesse sendo paga para falar tanta besteira assim. Se você tivesse sendo paga, eu entenderia, pelo menos. Pelo menos eu entenderia. Né? Mas é mais ou menos o que eu acho desse esse amigo, é um amigo querido, é boa gente, mas é bolsominion. Ele está alinhado com esse negócio assim até o pescoço, não sei porquê, acho muito estranho, né? Eu espero que com isso ele esteja sustentando os filhos dele. Espero mesmo, porque pelo menos eu não me decepciono, não tenho uma decepção intelectual com o cara, né? Pelo menos tem um motivo por trás. Se ele fala aquilo de coração, meu puta merda, coitado. Se ele tá sendo pago, você vai entender, né? Pelo menos, né? Daí tudo bem. Eu acho desonesto, mas pelo menos é uma maneira de ganhar a vida, né? Ganhar a vida de uma maneira desonesta, pelo menos. Não sei, eu acho desonesto. Se o cara tá fazendo isso por dinheiro, é desonesto, mas pelo menos não é burro, né? É melhor ser desonesto ou burro, né? Pois é uma dúvida atroz. Mas é isso, basicamente as bases, as nossas bases, acho que estão satisfeitas, companheiros trabalhadores. Companheiros, efetivamente.
Mas é isso, acho que foi uma boa discussão aqui. A gente deu umas viajadas, mas acho que tudo estava a viagem faz parte. Ainda acho que a gente precisa encontrar uma forma de tornar o programa mais curto. Digo aqui publicamente. O Marcelo quer fazer o programa mais curto, eu não quero, então gera um debate isso daqui. Eu queria que vocês respondessem, inclusive, comentem aí. Vocês preferem mais curto ou não? Teve pessoal que falou que queria. Pessoal que reclamou que o programa tinha 1 hora e meia, a pessoa falou: tá muito curto o programa, tinha que ser mais comprido. Bando de louco, vocês têm tempo para fazer o quê, gente? Vocês não transam, não? Vocês não veem outras coisas na vida? Tem mais o que fazer? Faça favor. Falar uma coisa para vocês, viu? Bom, é isso. Marcelo volta aqui com outro programa, provavelmente polêmico também, né? Que você vê que quando põe o Marcelo, a gente tenta fazer programa. Fizer um programa de quadrinhos, falou, não vai ser polêmico. Não, a gente pode pegar e fazer um programa não polêmico. Entendeu? Na próxima, a gente pode pegar, sei lá, abordar bonequinhos. Receita de bolo. Quem gosta de colecionar bonequinhos? Eu adoro colecionar bonequinhos. Eu tenho uma coleção razoável. Você tá falando sério mesmo? Eu coleciono também, então. Eu coleciono bonequinho. Eu tenho. Então eu vou mostrar para todo mundo em primeira mão. Atenção. Olha aí. Gostei da ideia, hein? Inclusive. Vou até anotar aqui. Um dos meus grandes orgulhos, somente deixa eu pegar aqui. O Marcelo não tá me ouvindo aí. É o microfone. Voltou a ouvir, pronto. Voltou aqui Gostei da ideia, inclusive, hein? Olha, para quem está no YouTube... Olha, mostra bem no meio aí. Olha assim, opa. Aí. Quem estiver vendo em vídeo, tá vendo um bônus espetacular. Olha só. Perdidos no Espaço. Qual que era o nome desse robô? Ele tinha nome, não? Não. É o robô do Perdido no Espaço original, e não aquele remake porcaria, não. Danger Will Robinson. Olha eu adoro esse robô. Foi dado pelo grande amigo meu, Silvio, que é um chapa, amigo e irmão, que viu isso lá nos States. Ele é novo? Olha só, ele tá... Não, esse robô aqui, ele tem o quê? Uns 15 anos, cara. Mostra no meio da tela aí. Olha só, pra quem estiver vendo, afasta um pouco mais. Aí, olha só, robô do Perdido no Espaço. Sensacional. Eu sou muito afim de ter, eu não tenho. Esse não é o meu robô preferido, é o segundo robô preferido. Qual que é o primeiro? É o Hobby, aquele robô... procura aí, na coisa do Hobby. Mas que apareceu no Perdidos no Espaço como Robotoide. Não, pera. É do Perdidos no Espaço também? Não, ele apareceu no Perdido no Espaço, mas ele é anterior, é um robô dos anos 50, eu diria. Hobby. Não, você tá falando esse daí, não? Não, filho. O Hobby. Esse aqui é o Hobby. O robô do Perdido no Espaço é o robô do Perdido no Espaço. Não tem um nome. Não tem nome? É robô. Sim. Sempre foi robô. Né? Deixa eu tirar o robô aqui. Deixa ele descansar. É muito retrô, o design dele é sensacional. Qual que é esse Hobby? De onde é? Deixa eu ver se eu acho. O Hobby. Deixa eu ver esse Hobby. Agora fiquei curioso. Hobby. O meu robô preferido, enquanto o Marcelo procura, eu vou falar qual que é o meu. É o do Metrópolis. Sensacional aquele robô. É bacana. Aquela robô, né? Robô. Hobby, Robots. Quem quiser me dar de presente o robô do Metrópolis, estou aceitando aqui. Não sei nem se tem, inclusive. Deve estar em domínio público, né? Ih, caraca, não é... Deixa eu ver, ele é de um filme, cara. É um robô manjado, cara. É cheio de bolinha. Pô, cacete, como é que é o nome? Deixa eu ver se ele... peraí. Aqui. Com 2 Bs. Robbie the Robot. Robbie the Robot? Que filme que é? Eu tô... Como escreve Robbie? The Old Robots... The Old Robots website. Robbie com 2 Bs, Y, The Robot. Tá. Deixa eu ver se eu acho. Aí, todo mundo digita. Eu sei. Opa, já vi esse robô assim. É de um filme. Ele apareceu num filme, né? Aliás, esse site é muito legal, cara. Ele chama... Deixa eu ir no site. Esse robô apareceu em muito filme B dos anos 50. Tem um site genial, chamado theoldrobots.com. Como que é? Old? The Old Robots. Old Robots. Gostou do meu, hein?
Com essa pronúncia, mas não achei. Apesar da pronúncia do Marcelo, eu consegui achar o site. Vai se ferrar, meu. My friend. Olha só, é uma listagem de todo... Olha, tá no post também. Apesar de não ter a ver com o programa, tá aqui no post também. Né? Também então, nós temos o direito de sair da pauta. Olha que genial, uma listagem de todos os robôs. O filme The Forbidden Planet, eu acabei de lembrar. O Planeta Proibido. Isso aí. Ele aparece num cult de ficção, ou seja, The Forbidden Planet. Esse filme é muito bom, inclusive. O Planeta Proibido. Pois é. Esse robô, esse Robbie, aparece num episódio do Perdido no Espaço como um robotoide. Eles reaproveitaram. Bom, caiu a conexão aqui. É sinal que temos que encerrar, Marcelo. Sinal divino aqui. Sinal dos astros. Sinal divino. A astrologia diz... Não. É os seguidores. Os seguidores de Sauron. Os satanistas que estão pegando e fazendo uma cumbinha para a gente ter que pegar e parar. É isso então. Então vamos encerrar. Agradecer ao Marcelo mais uma vez, sensacional. Comentem aí que pauta vocês querem, a gente quer o comentário de vocês. É o seguinte, o que move a gente são os comentários de vocês. Mesmo se for hater, se vocês forem hater, a gente faz outro vídeo falando de como é que a gente falou lá, os radicais de centro respondem bolsoafetivos. De repente a gente faz um outro episódio desse, né? Legal, a gente gosta de bolsoafetivo. Não, pode meter o pau. Pode. Com carinho, né? Figurativamente, sei lá, se for meter de verdade, passa vaselina, pelo amor de Deus. Tem que ser. Ou manteiga. Dá um beijinho antes, né? Faz com carinho, né? Carinho, pô. Mas é isso, meus queridos. Participem, queremos os comentários. Se estiver no YouTube, comenta no próprio YouTube. E aproveita que se estiver no YouTube, também se inscreve no canal. No próximo programa, a gente pode falar do maior divulgador LGBT que surgiu na face da Terra, que é o senhor Crivella. Crivella, olha, é verdade. Que a gente estava esquecendo dessa figura tá fora do frame aí, Marcelo, ninguém tá vendo nada. Aí. Vai lá. Caramba. Essa figura impoluta que ajudou a divulgar a causa LGBT. Pois é. Os LGBTs deviam pôr uma bandeira pro Crivella, né? Pra quem não sabe, quem tiver assistindo esse programa há muito tempo, já daqui a 500 anos já, o Crivella fez uma manifestação contra a história em quadrinhos da Marvel, era Vingadores, né? Era Vingadores. Era uma história em quadrinhos que tem um beijo entre dois homens, e aí ele resolveu chamar isso de pornografia e usou fiscais da prefeitura tentando proibir, tentando censurar. Aí criou uma celeuma. O grande lance foi que no que ele pegou, ele anunciou que ele ia recolher, não sei o quê, papapá, que ele não pode fazer, não tem autoridade para isso ainda vai dar processo. Nazismo, censura, né? Pois é. Né? Lembrando que ele é da Igreja Universal, e assim vai. Tem que ser. Ele pegou, fez com que uma edição que estava às moscas na Bienal do Livro tivesse a venda esgotada em pouquíssimas horas. Gênio, né? Aí, a ponto do autor nos Estados Unidos, da história em quadrinho, falar que queria o Crivella para divulgar o próximo livro dele. Vocês do Premier deviam chamar o Crivella para divulgar o Rubens. Aliás, o interessante, pois é, sei lá. Olha a ideia. Não, eu quero distância desse cara, pelo amor de Deus. Aliás, não, mas manda pra ele. Aliás, fala assim, olha que absurdo essa música aqui, esses canalhas. Os caras dão um tiro no pé, cara. O que eu acho incrível é a cara de peroba, meu. O cara continua ali como se não tivesse acontecido nada. Foi um fiasco. Foi um tremendo fiasco. Queridos amigos bolsominions, esse cara aí foi um tremendo fiasco. É uma alegria, né? Foi uma alegria. O tiro saiu pela culatra. Pois é. Mas eu vi imbecil defendendo ainda, viu? Eu vi imbecil. Claro que tem, bicho. Claro que tem. Nossa, olha. Não vou falar nada. Gente, vamos encerrar. É nóis, chega. É isso. Valeu, meus queridos. Vamos nanar. Até a próxima. Beijo no coração aí pra vocês. Abraço, tchau, tchau.